Fala galera, aqui é o Jogador Insone e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou até esse vídeo, tenho certeza que está com dificuldades para compreender o jogo. Warframe parece muito complicado e não explica quase nada para que você possa progredir. Cheio de componentes, mecânicas diferentes de qualquer coisa que já tenha visto, sistemas de progressão diferenciado, customização extrema da nave e personagens. Isso sem contar a enorme quantidade de Warframes e armas diferentes que você pode ter acesso. Tudo isso se soma para fazer com que o iniciante se sinta sobrecarregado e acredite que não vai conseguir dominar o game da mesma forma como os veteranos já o dominam. Não tem problema, pois todo jogador, até os mais veteranos, tiveram os mesmos problemas e eu, assim como toda a comunidade de Warframe, estamos aqui para poder explicar melhor o jogo, tanto gameplay quanto outros conceitos, para que todos possam desfrutar esse game. Inicialmente, Warframe pode parecer extremamente complexo, justamente por ser um jogo com 10 anos de atividade e diversas atualizações ao longo deste mesmo tempo. Porém, ao ter cada aspecto e conceito do game devidamente apresentado e explicado, percebe-se que, mesmo com diversos conceitos e mecânicas diferentes que o Warframe possui, não é um game difícil de se compreender, fixar as informações e desfrutar tudo o que o jogo tem a oferecer. Por esse exato motivo que estou lançando uma série de vídeos tutoriais sobre todos os aspectos de Warframe para que você compreenda e possa desfrutar o game na sua totalidade. O que é Warframe? Warframe é um jogo que podemos, de forma geral e simplista, considerar como MMORPG de ação ambientado no universo de ficção científica. Porém, ao analisar mais cuidadosamente, essa linha fica cada vez mais embaçada. Warframe é um jogo gratuito com crossplay entre todas as plataformas, de tiro em terceira pessoa com co-op para até 4 pessoas, mas pode ser jogado solo, e possui um PVP para os mais competitivos. Ao mesmo tempo que existe um sistema de progressão tão conhecido por jogadores de RPGs, o Warframe é mais flexível, dando a opção ao jogador de equipar as armas e habilidades como bem entender. Todo o real progresso pertence ao jogador. Falaremos melhor sobre esse tema explicando-o com mais detalhes ao longo da série. Warframe possui quests, aqui chamadas de jornadas, as quais expandem e explicam melhor a lore, não somente sobre o presente, mas também sobre os eventos do passado. Ao final de cada jornada, itens e prêmios são dados ao jogador para ajudar na sua jornada. Mas o jogo vai muito além disso, tópico que explicaremos mais adiante. Assim como outros MMOs, Warframe também possui drops de itens baseados em chance. Por exemplo, caso queira um determinado item e você sabe que ele é recompensa após a conclusão de uma determinada missão, esse item possui uma porcentagem de chance de sair ao término da missão. Caso não drop, é necessário repetir a missão para uma nova tentativa. Além de tudo isso, Warframe possui diversas skins, tanto de armas quanto de personagens, os Warframes que dão nome ao jogo. Isso poderia fazer você pensar: é gratuito? Ah, mas então esse jogo vai fazer de tudo para que eu gaste dinheiro real para comprar essas coisas. Uma ferramenta importante ou algo para manter meu progresso. E se eu te disser que não? Se eu falar que esse pensamento está errado? Apesar de ser uma prática muito comum na indústria e muito presente nesses tipos de jogos, Warframe não é assim. O dinheiro prêmio de Warframe é a platina. Platina pode ser comprada com dinheiro real, adquiridas em packs nas lojas da sua respectiva plataforma. Porém, você pode conseguir platina através de comércio de itens com outros jogadores dentro do jogo, tanto no Brasil como em qualquer outro país. Alguns jogadores se fazem valer da praticidade de comprar itens usando platina pela rapidez e comodidade de não ter que farmar certos itens. Caso você possua alguns desses itens, pode vendê-los e conseguir o dinheiro prêmio do jogo. Isso mesmo que você ouviu, um jogo gratuito com gameplay e gráficos de jogos AAA com atualizações frequentes na pegada MMO, no qual você pode adquirir tudo que o jogo oferece sem precisar gastar dinheiro de verdade. Nada relacionado ao jogo e progresso do mesmo em si precisa de platina para nada. Você pode jogar um jogo inteiro sem usá-la. A platina é apenas para itens cosméticos e transações com outros jogadores por outros itens, que também podem ser adquiridos de graça. Em algum momento desse texto, posso ter usado algum termo que, apesar de comum a jogadores de MMOs e RPGs em geral, pode soar como algo incompreensível para jogadores novatos. Não se preocupe, vou explicá-los agora. Drop
ou dropar é simplesmente o ato de algum item ser fornecido a você, seja por chance ou garantido. Exemplo, você matou um inimigo e ele derrubou, drop em inglês, um item. Dizemos que esse inimigo dropou o item em questão. Farm ou farmar é o ato de se repetir missões, matar determinados inimigos, realizar certos eventos de forma repetitiva, visando o drop de um ou mais itens. Apresentações devidamente feitas, vamos agora a um pequeno e rápido guia para que você já possa começar a jogar e ter uma direção de qual caminho a seguir até os próximos vídeos desvendando todos os aspectos do jogo. Gostaria de ressaltar que as sugestões que estou dando para você iniciar o game não são uma regra. Você pode e até deve passear em outras missões e experimentar outras coisas em Warframe. Dúvidas são importantes para que você cresça mais no jogo. E pode procurar as informações tanto na Wiki quanto em outros canais aqui mesmo no YouTube. Porém, saiba que a enorme quantidade desses conteúdos terão spoilers sobre as jornadas do jogo, tanto secundárias quanto as principais. Procure por sua conta e risco. Nessa série terão vídeos enumerados e seguindo uma determinada ordem didática, sendo indicada para as pessoas que vão desde aqueles que nem sequer sabem o que o Warframe se trata ao certo, quanto às pessoas recém-chegadas que necessitam de uma base para iniciar o game. Ao término dessa série, farei outros vídeos explicando conceitos que podem ser aproveitados por todos os níveis de jogadores que necessitem tirar dúvidas sobre certos aspectos específicos de Warframe. Outra coisa importante a se dizer é que lançarei vídeos começando o game do zero, então você poderá ver na prática todas essas partes do jogo. Inclusive, nesses vídeos de gameplay, poderão existir detalhes importantes que não teria material suficiente para produzir um vídeo específico. Iniciando o jogo. Antes de avançar, é necessário dar um pequeno aviso aqui. Na data de produção desse vídeo, a atualização O Paradoxo de Duviri ainda não foi lançada, mas em lives da desenvolvedora foi mencionado que essa atualização pode ser uma escolha do jogador para iniciar o game e, logo após o final da jornada, retornará para a porção principal de Warframe. Quando essa atualização for lançada, farei vídeos explicando melhor sobre ela, como é essa nova forma de iniciar o game e seus segredos. Tudo bem? Então voltemos ao assunto principal. Logo ao iniciar o jogo, você verá uma cutscene e logo após terá a opção de escolher entre um Warframe para iniciar. Escolha qual melhor se adequa à sua forma de jogar e quais as habilidades de cada um mais agradam você. Não se preocupe, pois qualquer um dos Warframes iniciais podem ser adquiridos e fabricados mais à frente no jogo. Mas o que são os Warframes que dão nome ao jogo? Vamos a eles então, pois é importante que você tenha uma leve noção sobre para poder iniciar o jogo tranquilo. Os Warframes. Os Warframes são armas de altíssima tecnologia usadas pelos guerreiros Tenno. Eles canalizam seu poder através dessas armaduras, podendo utilizar diversas habilidades, sejam elas destrutivas ou defensivas. No início do jogo, você tem 3 opções de Warframes para iniciar. Excalibur, um misto de velocidade e poder, contendo habilidades de ataque e defesa, sendo um dos mais versáteis. Volt, um dos Warframes mais velozes, podendo usar os poderes da eletricidade para fritar inimigos ou aumentar ainda mais sua velocidade. Mag, Warframe com poderes magnéticos, podendo se proteger de fogo pesado inimigo, levitá-los e até esmagá-los uns contra os outros. Esses Warframes são apenas para o início do jogo. Até a data atual, são 52 Warframes diferentes para serem adquiridos pelos jogadores. Todo Warframe possui uma habilidade passiva e 4 outras que são usadas pelo jogador quando quiser. Existem certas exceções a essa regra, mas é necessário que cada Warframe diferente seja descrito em um vídeo próprio para podermos listar e comentar melhor cada habilidade. Antes de escolher o seu Warframe inicial, coloque o cursor em cima de cada opção. Você poderá ver quais são as habilidades disponíveis para você e qual é a habilidade passiva dele ou dela. Assim, pode-se ter melhor noção do momento certo para usar cada habilidade, assim como o consumo de energia de cada uma. Qualquer um dos 52 Warframes podem ser adquiridos e construídos, apenas necessitando de tempo de gameplay e paciência. Cada um deles possui uma forma e local diferente para serem adquiridos. Informações detalhadas sobre habilidades e a forma de adquirir cada um será tratado em vídeos separados no futuro.
Alguns Warframes possuem uma versão mais bonita esteticamente e ligeiramente mais forte chamada de Prime. Os Warframes Prime podem ser adquiridos através de uma outra mecânica chamada Relíquias do Void. Todos os Warframes, normais e Primes, podem ser adquiridos de graça. O início. O jogo nesta parte serve como um grande tutorial, tanto de controles como de certas mecânicas iniciais para se jogar Warframe. Ao término de cada missão, você retornará à Orbital. Ao ser solicitado escolher alguma jornada, simplesmente vá ao seu Codex, esta mesa demonstrada no vídeo, e confirme a jornada ser feita na aba Jornadas. Caso uma jornada não esteja liberada para você, ela dirá o que deve ser feito antes para que a mesma fique disponível. É ao longo dessas missões iniciais que você começará a habilitar diversos dos módulos da Orbital, que explicarei melhor no próximo vídeo. Logo, o jogo lhe dará total liberdade para fazer outras missões, jornadas ou o que mais quiser fazer. Indico as seguintes coisas para fazer logo de início antes de ir a qualquer missão. Perceba que você possui 50 platinas que o jogo fornece a todo jogador iniciante. Sugiro que use essa platina para comprar 2 espaços de Warframes. Para fazer isso, acesse o mercado e siga o caminho demonstrado no vídeo. Isso irá te ajudar e muito no início do jogo. Outra sugestão que lhe dou é para nunca usar a platina para acelerar a fabricação de nenhum item da sua forja, mesmo que seja a chave do clã. Paciência é chave para se jogar Warframe. É extremamente necessário que consiga um clã para fazer parte. Não é tarefa difícil ou algo que demande obrigações e compromissos, sendo apenas uma mecânica do jogo. Para conseguir ser recrutado por um clã, procure pela aba Recrutamento no chat do jogo e diga que é jogador novato e que procura por um clã. Algum representante lhe enviará um convite pelo sistema de mensagens do jogo. Após aceitar o convite, entre no mercado e digite na busca para encontrar o item Chave do Clã e fabrique-o na sua forja. Para acessar o seu clã após a conclusão de fabricação da chave do clã, basta clicar no dojo via mapa estrelar. Lá dentro, poderá acessar a viagem rápida via menu de pausa e ir aos laboratórios, onde poderá comprar usando créditos algumas armas, warframes e outros itens. Não existe nenhum impedimento no jogo caso não possua um clã, além de não poder acessar os itens descritos. Você pode continuar o jogo normalmente e ir evoluindo enquanto procura. Procure no mercado na Orbital por algumas armas para comprá-las por créditos. As versões com MK no nome, MK1 Braton, por exemplo, são compradas já construídas, bastando equipá-las pelo arsenal. Se puder, compre alguns diagramas também e construa-os, caso tenha os recursos necessários. Esse tipo de prática será necessário para que você adquira nível de maestria. Explicarei sobre a maestria em um próximo vídeo. Vá para o mapa estelar e perceba que existem indicações, ir para Marte e ir para Vênus quando estiver vendo o mapa da Terra. Você só poderá ir a novos planetas caso faça as missões piscando em azul, formando um caminho até esses locais. Antes disso, perceba que existem os terminais de Vênus e de Marte. Ao colocar o cursor em cima desses terminais, você verá uma quantidade de tarefas que precisa concluir antes de poder acessá-los. Conclua as tarefas referentes ao terminal de Vênus e acesse o terminal. Uma vez lá dentro, você enfrentará um espectro de Warframe e, ao vencer a luta, liberará o caminho para Vênus e acessar suas missões. O caminho para todos os planetas funciona exatamente da mesma forma, completando tarefas e vencendo o espectro do terminal. Uma vez em Vênus, verifique o que é necessário para acessar o terminal de Mercúrio e vá completando as missões do planeta. Você terá acesso a um dos 3 mapas abertos de Warframe, a Cidade de Fortuna e o Vales das Orbes. A Cidade de Fortuna funciona como a Orbital, porém sem acesso a algumas funções. Nela, você ainda poderá trocar seus Warframes, armas e mods para se preparar para uma missão. Em Fortuna também você terá acesso a alguns comerciantes que venderão alguns itens importantes para você, como alguns diagramas e equipamentos para extração de minérios e pesca. Porém, você poderá acessar Fortuna mais à frente via jornada e liberará as funções do local. Todas as áreas de mundo aberto funcionam da mesma forma, com missões, vendedores e sindicatos próprios, os quais vendem itens únicos de cada área. Caso esteja fazendo alguma jornada que o direcione a Cetus, mundo aberto da Terra, não há problema algum. Basta concluir a jornada ou a etapa dela e dar prosseguimento a este guia.
Para encerrar esse guia, vá completando as missões até chegar ao chefe de Vênus, uma localidade chamada Fossa, com um chefe chamado Jackal. É neste local onde será sua primeira experiência de farm e você conseguirá as peças de um ótimo Warframe para continuar sua jornada com mais segurança, o Warframe Rhino. Para matar o Jackal, não tem muito segredo. É necessário causar dano a uma de suas pernas e ao esvaziar a barra de vida do membro, o chefe iniciará um ataque no qual ele fica suspenso no ar. Mantenha-se entre as paredes de energia que ele cria e pule quando ele cair no chão para não ser atirado longe e ficar caído. Após isso, ele ficará num estado de atordoamento. Nesta hora, aproxime-se dele e aperte o botão de interação, conforme demonstrado no seu jogo, para prosseguir com as próximas fases do chefe. Repita mais 3 vezes, só que dessa vez atingindo uma perna diferente. A estratégia para matá-lo é ter uma arma com um mínimo de mods, para que ela tenha um bom dano máximo. Dê sempre preferência a mods elementais. Uma boa pedida seria equipar um mod de elétrico e outro de dano ígneo juntos na mesma build, ou elétrico e glacial. O mod Serration também é uma boa escolha para usar junto com esses mods, uma vez que ele aumenta o dano geral da sua arma. Evite mods que aumentam danos como colisivo e perfuração. Apesar de perfuração parecer algo bom contra o inimigo cheio de blindagem, não é desse jeito que funciona a perfuração no Warframe. Porém, para poder explicar o motivo, precisarei detalhar melhor sobre mods, upgrades de mods, efeitos de status e danos. Como é algo que necessita de uma atenção maior, falarei sobre isso num próximo vídeo. Com isso, você terá melhor conhecimento para fazer suas próprias configurações, ou builds, como chamamos, tanto de seus Warframes ou como das armas. E com isso encerramos nosso primeiro vídeo tutorial sobre Warframe. Espero que esse vídeo e os próximos que virão sejam úteis a você. Se inscreva no canal, deixe o like que ajuda muito na divulgação, compartilhe com seus amigos que têm interesse no jogo. Faço lives na Ruxinha de terça a domingo a partir das 17 horas. O link para o canal está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que tiver, posso responder diretamente lá. Não somente eu, mas toda a comunidade que participa das lives comigo. Venha jogar conosco, fazer amizades e parceiros de Warframe. Te espero lá e até o próximo vídeo. Falou e fui!